Eu queria falar um pouco sobre isso, Adriano, sobre os arquétipos. Tem muitas coisas na terapia que a gente não pode falar, olha, isso é isso, depende muito, como você disse agora, né? Do histórico social, a ontologia do paciente. Então, às vezes, uma coisa significa outra e assim por diante. Mas tem outras que é meio que padronizados, né? Alguns arquétipos, né? Fala um pouquinho sobre esses arquétipos e os arquétipos que são que a gente sabe, né? Que mais ou menos isso quer dizer aquilo. Fala um pouco mais sobre isso. Ok, falo sim. Bom, existem algumas imagens, alguns objetos que eles aparecem com uma certa frequência nos sonhos, que são os arquétipos. E Freud, através de décadas de pesquisa, ele condensou em duas obras, que é a Interpretação de Sonhos, alguns arquétipos, algumas figuras que se conectam de modo genérico, né, com algumas questões que fazem parte do ser humano. E, e como que Freud conseguiu chegar nesses arquétipos? Bom, ele analisou muitos sonhos de si próprio, ele analisou muitos sonhos dos seus pacientes. E através de um trabalho de muita pesquisa, ele foi chegando em alguns objetos, em algumas imagens que se conectam com algumas questões. Então, vamos exemplificar, né? O sonho, ele vai... Vamos falar um pouquinho da estrutura dos sonhos, para a gente conectar com os arquétipos. O sonho, ele tem dois níveis. Ele vai ter ali o sonho manifesto, que é aquele fragmento de sonho que você lembra quando você acorda. Quando você lembra, né? Aquele é o sonho manifesto. Ele é a metáfora do inconsciente. Na verdade, ele se conecta com o conteúdo latente. E esse sonho que a gente tem, ele vai aparecer algumas figuras que podem denotar algumas coisas. Então, no sonho manifesto, ele vai vir ali disfarçado de um conteúdo real. O que conteúdo real que é esse? Que conteúdo latente que é esse? É o que está no nosso inconsciente, que são os nossos medos e os nossos desejos, principalmente, os traumas, fica tudo guardadinho lá. E a nossa mente consciente não consegue lidar de uma forma direta com esses conteúdos, por isso que eles estão lá guardadinhos, reprimidos, exatamente porque geralmente são conteúdos muito angustiantes, são conteúdos agradáveis, são desejos, às vezes, antissociais, são pulsões de morte. Então, tudo isso aí fica lá guardadinho, né, trancado. Mas no sonho isso aparece. E ele vai aparecer disfarçado, vai aparecer condensado, deslocado, que são mecanismos do sonho. Mas, Adriano, o que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, por exemplo, a pessoa ela sonha que ela está montada em cima de um elefante sobrevoando o Monte Everest. O que quer dizer isso? Bom, vai ter que se fazer sessões com o paciente para entender o que significa para ele o elefante, o que significa o Monte Everest, o voar. E como que a gente entende isso? Perguntando para a pessoa como que ela se sentiu durante o sonho, percebendo como que ela relata esse sonho, como ela se sente ao relatar esse sonho. Você vai trazendo um entendimento ali e a pessoa vai se entendendo. E a pessoa mesma ela vai interpretando. E você conecta isso com as experiências que ela teve naquele dia ou nos dias anteriores. E geralmente o sonho, ele se conecta com as vivências que a gente teve naqueles dias anteriores. Bom, os arquétipos. Nos sonhos eu posso ter, por exemplo, alguns objetos que vão revelar a questão da sexualidade. Por exemplo, objetos que revelam o membro masculino. Geralmente são objetos pontiagudos, objetos que crescem. Então, por exemplo, batom, né? Elevador, coisas que sobem, coisas que saem fumaça, vulcão. Esse exemplo que você deu, inclusive, eu estava esperando só o gancho. Do elefante montado em cima de um elefante passando em cima do Monte Everest são dois arquétipos gigantescos aí. Né? Continua, continua. Exatamente. Às vezes ali, conversando com o paciente, a paciente, ela vai perceber que aquele elefante ali, aquela figura que está carregando ela, pode ser o pai dela,
pode ser um irmão mais velho, né? E então isso vai trazer porque está disfarçado, vai ter que entender para aquela pessoa o que significa aquilo. Um outro arquétipo, por exemplo, pessoas geralmente que têm um viés religioso muito forte. Pode ser que algumas pessoas elas sonhem com cobras com muita frequência. É cobra dentro de cesto, cobra sendo, perseguindo, é cobra que dá o bote. Então, o que que é a cobra? A cobra é um arquétipo também do membro masculino, do pênis, né? Na psicologia chama do falo, né? E a pessoa com viés religioso, antes da psicanálise, ela geralmente não tem o entendimento que aquilo pode ser uma simbologia sexual. Ela vai fazer ali uma interpretação baseada no universo que ela tem, unicamente até aquele momento, que é o universo religioso. E pode ser que ela faça uma interpretação que aquilo ali tem uma conexão com a perseguição do mal, né? Aquilo ali é uma perseguição do diabo, do As pessoas demônio. fazem esse link, né? Fala, eu Isso, sonhei com uma cobra me perseguindo. Olha, inveja, as pessoas estão com inveja. Eu sonhei ali com um caixão. Olha, é o espírito da morte. Como é que é isso daí, né? As pessoas, elas tendem a trazer uma interpretação leiga, né? isso. Ela vai fazer uma interpretação baseada no universo que ela está inserido. Então, se ela tiver mais com viés religioso, ela vai achar que simplesmente aquilo pode ser o demônio atentando ela. Porém, a psicanálise ela vem somar, ela vem hipotetizar, né? Ela não vem ali, a psicanálise não é dogmática, ela vem trazer questionamentos, ela vem trazer mais perguntas do que respostas. Então, ela vai perguntar para o sujeito, né? Sobre essa questão da cobra. Mas para a psicanálise pode ser um símbolo fálico, que está demonstrando ali, talvez, uma questão do desejo daquela pessoa. Durante a vigília, a pessoa recalca alguns desejos, né? Que é inerente ao ser humano, às vezes ao olhar para uma outra pessoa, pode ser que suscite ali algum tipo de desejo. A pessoa recalca aquilo, e aí durante o sonho vai se libertar esses desejos e vai aparecer o símbolo fálico da cobra, né? Porque o sonho, ele principalmente é uma realização disfarçada de um desejo.